lavar, né? Que estavam chegando lá com benefícios fiscais, e houve uma crise, vamos dizer, nas relações Brasil e Argentina por conta disso. Imaginem os senhores, se o presidente da República tivesse, para compensar os benefícios fiscais que estavam dando, ou essa insatisfação da Argentina, resolvesse dizer que os carros que fossem importados da Argentina ficariam isentos do ICMS aqui. Ora, estava, por óbvio, agindo sobre as fontes de financiamento das receitas dos estados, das administrações, dos entes subnacionais. Não me parece que isto se coadune com um sistema dito federal. E aqui eu repito, eu acho que é perfeitamente possível a sociedade discutir, inclusive, o pacto federativo, apesar de estar dentro daquelas cláusulas pétreas. De repente, nós podemos fazer uma nova constituinte, podemos até rediscutir essa questão da federação. Agora, se, em mantendo a federação, me parece que permitir que o presidente da República, mesmo que por um tratado internacional, conceda isenções em tributos dos estados ou dos municípios, não me parece adequado, e seria uma crítica que nós teríamos a fazer a respeito disso. Uma outra questão seria quanto à iniciativa do presidente da República para essa lei complementar que disciplinará o ICMS. Aqui nós temos, de uma forma geral, uma manifestação de uma intromissão do presidente da República também nessa questão, e isso é uma questão eminentemente federativa, na questão da iniciativa. E aí o que poderia se dizer? Olha, isso aqui, onde é que está vedado isso? Até porque o presidente da República ele tem iniciativa sobre todas as leis complementares, porque não teria nessa? Eu diria que existem algumas razões. Primeiro, no sistema constitucional brasileiro existe uma clara indicação, e aqui eu citei um exemplo, de que autonomia sobre fontes de financiamento, autonomia sobre financiamento de gastos, ela se manifesta pelo poder de iniciativa. No judiciário acontece exatamente isso. Quem manda a proposta orçamentária do Poder Judiciário, sabendo que nós temos poderes aqui independentes, autônomos, né, harmônicos, porém autônomos, são os presidentes dos tribunais. O presidente da República só manda proposta orçamentária na omissão dos presidentes dos tribunais. Isso é um indicativo de que a Constituição ela faz uma ligação de autonomia com poder de iniciativa. Isso está na nossa Constituição e acho que não se coaduna com um modelo federal. E vocês vejam que essa lei é tão especial, essa lei complementar, que está sendo previsto pela própria PEC que quem terá iniciativa será 1/3 dos senadores, será 1/3 dos governadores, 1/3 das assembleias legislativas, o presidente da República, e não estão os deputados. Por quê? Porque esses são os representantes, os senadores, as assembleias legislativas e os governadores são, dentro do sistema constitucional brasileiro, são entes, são entidades, são autoridades que representam os estados. Quem está destoando aí é o presidente da República, e por isso parece que também esse dispositivo merece um aperfeiçoamento. A questão sobre as leis, aqui eu já falei. E para quem, aqui até em homenagem ao professor Vasco Branco Guimarães, e para quem eventualmente tenha lido alguma coisa que eu mesmo já tenho escrito, de fazer uma comparação da semelhança que nós temos entre esta federação, entre aspas, europeia, né, ou confederação de estados, com soberania, naturalmente, é uma diferença fundamental, e a Federação Brasileira, e aí pode dizer, não, mas lá o presidente tem iniciativa sobre todas as diretivas, o presidente da Comissão Europeia, inclusive sobre a diretiva. Aqui, por um ato falho, eu coloquei a 6ª diretiva, que foi substituída pela diretiva 112. E aí o presidente também tem a iniciativa lá. Mas qual é a diferença? Existem algumas diferenças fundamentais. Primeiro, não há lá uma desvinculação do presidente da comissão com os estados. O que acontece aqui, o presidente da República não tem vinculação nenhuma, ele é eleito democraticamente pela população brasileira e não tem vinculação nenhuma com os estados. E a outra questão, ele simplesmente lá ele não tem a chave do cofre. Ele convive, ele vive, o professor Vasco pode assegurar isso, das receitas, porque a receita própria da União Europeia ela é irrelevante, ela é insignificante e convive justamente do financiamento dos próprios Estados-membros. Ora, o presidente da República aqui, tendo a chave do cofre do orçamento, por óbvio, traça os destinos da União, dos estados, dos municípios ao seu bel prazer. E não me parece que isso esteja em consonância com um modelo federal.
Sobre a questão do ISS, que é uma questão muito cara aqui para nós, e aqui eu já estou abordando pontos, por óbvio, que mereceriam melhores reflexões. Um grande grau de cumulatividade permanecendo, a questão do ISS permanecendo fora da base do ICMS, né? Além dessa questão da cumulatividade, nós temos enfrentado muitas discussões judiciais sobre as áreas de conflito ou limiar, né, entre ICMS e ISS, gerando, por decisões judiciais, alguns casos que eu tenho chamado de vácuo de tributação. Simplesmente, em alguns casos, por determinadas decisões judiciais, por exemplo, questão da internet, que se o judiciário disser que o serviço prestado pelo provedor da internet não é serviço de comunicação, como isso não está na lista de serviços dos municípios, logo o provedor de internet não pagará tributo absolutamente nenhum. Isso é vácuo de tributação que seria resolvido se nós tivéssemos um IVA estadual, que é na proposta que nós fizemos, de ter 2 IVAs, diferentemente daquele IVA dual que estava sendo proposto, de ter 2 IVAs justamente para manter essa questão do resquício da autonomia federativa com uma competência colegiada. Então, resolveria esse problema. Bom, nós entendemos perfeitamente as razões que levaram o governo federal a não implementar isso. As razões são muito mais de ordem política, o Dr. Bernardo colocou hoje de manhã, que a proposta do governo federal ela visava ter o maior avanço técnico possível dentro daquilo que era viável politicamente. Nós compreendemos perfeitamente que haja uma pressão muito grande, mesmo que nós estejamos tratando de uma resistência de não mais do que 2 dezenas de municípios no país, em relação a ter o ISS na competência, dentro da competência do ICMS, aqui a doutora Silvane pode comprovar isso, que trabalha na Confederação Nacional dos Municípios, mesmo que sejamos, nós temos, os municípios são fortes, são grandes, são poderosos, e aí, por óbvio, que existiria um problema político muito grande. E aí, o que acontece? Nós temos que começar necessariamente a pensar em algumas soluções alternativas, uma delas do próprio professor Vasco, que eu acho que é uma solução inédita, mas que certa vez já tivemos algumas conversas de algumas horas, talvez, discutindo sobre isso, sobre, por exemplo, dar uma competência para instituição para o IVA para grandes municípios do tamanho de São Paulo, por exemplo, nos modos como é feito com o Distrito Federal, que alberga tanto a competência dos estados como a competência dos municípios. É uma solução diferente, nós temos que resolver o problema da arrecadação de São Paulo, ok, não é essa a solução, vamos discutir outra, mas acho que necessariamente teríamos que enfrentar essa questão do ISS. E aí eu pergunto, vocês podem dizer, olha, o Leonardo está dizendo aqui que não funciona, justamente eu tenho dito que nós, para avançarmos na melhoria do nosso sistema tributário, nós podemos dizer que pode funcionar, inclusive, mantendo o ISS. O que não pode permanecer são esses vácuos de tributação, porque aí sim, aí é uma porta aberta para a evasão, para o planejamento, para todas aquelas questões, e aqui nós estamos falando num corpo de administradores tributários, de fiscais, onde se vê, e vocês conhecem muito bem o que eu estou falando. Então, o que nós estamos propondo? Que se não formos incluir o ISS na base, que pelo menos alarguemos um pouco o campo de incidência do ICMS, de modo a albergar aquela competência que não está no ISS, que não está na lei complementar. Qual é a vantagem disso aí? Primeiro, pouca rejeição política, por quê? Porque nós não estaríamos mexendo em nenhuma base que hoje é do ISS, que hoje é dos municípios.